Olá pessoal, nós vamos começar hoje falando sobre o controlador DCC da MRC, um estudo de caso no canal Minha Ferrovia. Ok? Então, inicialmente quero mostrar para vocês aqui que nós temos dois modelos muito populares do controlador. A MRC ela fabrica outros modelos também, né? Mas esses aqui são os mais populares. Você tem um modelo chamado Prodigy Express, modelo um pouco mais simples, mas que funciona muito bem. A principal diferença a potência da base, em termos de amperagem, ela é capaz de trabalhar com um número mais limitado de locomotivas simultaneamente, tá? E até porque cada locomotiva consome, ela requer uma certa amperagem para ser comandada, então se você coloca várias locomotivas, a amperagem necessariamente tem que ser maior, então você tem uma limitação aqui do número de locomotivas. Eu considero esse sistema aqui muito interessante porque o painel ele é iluminado, então essa cor azul aqui ela é luminosa, ela acende, então você tem uma visibilidade um pouco melhor que o modelo Advance, apesar que a Advance tem mais facilidades em algumas outras situações, né? Mas se a gente analisar aqui a base do Advance, ela é maior e ela tem uma amperagem muito maior, então você consegue controlar muito mais locomotivas simultaneamente no sistema Advance. E é claro que quando a gente fala de controlar as locomotivas, você tem uma limitação da sua habilidade, né? Então, você não consegue controlar 4, 5 ao mesmo tempo de forma satisfatória, porque você, a menos que você consiga deixar elas andando sozinhas durante um tempo e não precise intervir em nenhum sistema, mas comandar duas ou mais locomotivas que requeram a intervenção, né, na sua rota, na sua velocidade ou algo parecido, uma intervenção do operador, isso já fica bem mais complicado. Então, eu diria que o limite, né, para você operar de forma satisfatória são duas locomotivas que você consegue controlar, né? Acima disso já começa a ficar um pouco confuso. Você perde o timing, que você tinha que dar um comando para ela fazer uma determinada coisa e assim por diante, porque você está controlando, né, várias ao mesmo tempo. Então, eu acredito que é, é uma situação onde você tem uma associação ou um clube, né, uma confraria ou algo parecido. Então, o modelo Advance pode ser interessante porque ele aceita até 3 controles de mão simultaneamente. Se nós analisarmos aqui, e isso aqui me chamou bastante atenção, eu não tenho essa base aqui do Project Advance, mas se a gente analisar aqui, você vai ver que tem onde tem o cab jack, essa parte aqui onde você conecta os cabos, você tem 3 entradas, né? É, então, 3 pessoas podem operar na mesma maquete simultaneamente. Isso é muito interessante, né? Bom, mas nesse estudo de caso aqui, o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos uma situação, né, bem problemática. Nós tínhamos uma base Project Express, ou seja, a base era do modelo mais simples e o controle de mão era do Project Advanced, ou seja, um controle de mão mais elaborado, que tinha mais, né, funções. Apesar que eu acho que o controle de mão do Project Advanced ele peca por não ser luminoso. Ele não acende. Aqui tem um LCD, claro, vai aparecer os números certinho, aqui está desligado nesse slide, mas o Prod Express ele tem essa vantagem que ele é iluminado. Então eu acho interessante esse tipo né, de facilidade, que inclusive a luminosidade ajuda você a enxergar um pouco melhor. Então, mas de qualquer forma, você tem aqui uma situação onde foi adquirido uma base, né, do Project Express com o controle de mão do Advance. Então, uma situação meio não muito comum, né? Mas tudo bem. Então, teve gente que já testou isso, já sabia. Eu nunca tinha testado isso antes, então a gente não sabia exatamente o problema. O fato é que a base, então, tinha essa troca, né? E o controle de mão do Project Advance ligava, né? Mas não comandava as locomotivas. Então você tinha um problema nesse sentido. Bom, então o que, que você faz? Então a conclusão 1, né? O controle de mão Project Advance não é totalmente compatível com a base Project Express. É a primeira conclusão que você chega. Puxa, estou tendo problema aqui, ele ligou, eu tenho o controlador na minha mão, mas eu não consigo controlar a locomotiva, ela simplesmente não obedece, ela não apita, ela não acende a luz,
você até consegue colocar o número dela, não dá nenhuma mensagem de erro, mas você simplesmente não comanda a locomotiva. Puxa, então isso pode ser um problema. Bom, daí você faz o quê? Você arruma um controle de mão compatível com a base que você tem, que é muito... por acaso a gente tinha um controle de mão do modelo mais simples aqui, do Project Express, conecta nessa base aqui, que é a base dele mesmo, e a coisa comanda com o locomotivo. Sem nenhuma mudança mais, simplesmente troquei o controle de mão que estava aqui, que era o Advanced, troquei por esse aqui, que é o Express, e comandou a locomotiva. Então a conclusão que você chega, né, a conclusão mais óbvia é: não são compatíveis. Mas é uma conclusão errada. Então o controle de mão, né, você pensa assim, o Project Advanced não é totalmente compatível com a base Project Express, é uma dedução natural. Tá? Então qual é a solução se não fosse compatível? Você tem que comparar um controle de mão compatível, ou partir para uma solução wireless, que poderia ser bem interessante, com o prejuízo de ter que programar as locomotivas em outro ambiente. Porque quando você usa, são dois programas que você pode usar para programar aqui no controle de mão, na verdade, no celular. No celular você tem uma limitação, que você não consegue programar a locomotiva, você não consegue colocar os CVs, você tem essa limitação, você, né, pelo wireless você não programa a locomotiva. Então você teria que pegar essa locomotiva, a gente poderia usar lá aquela mesma base, com o controle de mão, né, e sem nenhum prejuízo. Só que, claro, você não programa, então teria que levar num outro ambiente para programar a locomotiva. Então, como tem a nossa confraria, a gente poderia até pegar a locomotiva da pessoa e levar na confraria, e lá a gente programaria, né, a locomotiva sem nenhum problema. Mas seria uma solução. Então a pessoa passaria a controlar, em vez de ela gastar dinheiro comprando o controle de mão do Project Express, para ficar compatível com a base que ela tinha, usando a mesma base a gente colocaria uma anteninha, né, que é o sistema wireless. Então é essa anteninha que está aqui, né, e você controlaria o trem nas locomotivas usando o celular. Então aqui nós temos dois celulares da Samsung, modelos diferentes, um bem mais velho, outro bem mais novo, né, e ambos conectados com a base Wi-Fi. Essa base Wi-Fi aqui, essa caixinha aqui, controlando, então você não precisa mais do controle de mão. Tá? Você usando o sistema Wi-Fi, né, você usa o celular para controlar. Então o controle de mão passa a ser o seu celular. Então existem dois programas, né, um para Android e o outro para o iOS, que é da Apple, né, o sistema da Apple. Né. O Engine Driver é o programa usado no Android, e puxa, agora até deu um branco aqui no nome do programa aqui, DCC Throttle, deixa eu até ver aqui, WeThroat Little, né? WeThroat. Então o WeThroat, até depois eu vou colocar, faltou colocar no slide aqui o nome dos programas, mas de qualquer forma isso tem referência, bem fácil de achar, no site da própria MRC, né? Você encontra todas essas informações aí. Bom, então o problema, né, resolveria de uma forma fácil. Então foi adquirido aqui uma antena, essa caixinha Wi-Fi aqui, um receptor Wi-Fi conectado na base, e foi levado para o ambiente. E por surpresa, não funcionou. Os celulares não conseguiam conectar. Puxa vida, mas o que está acontecendo então, né? Nós temos um outro problema. Então nós temos um outro problema aqui, ó, problema 2. Os celulares não conseguiam conectar na rede Wi-Fi da MRC. Tanto celulares usando o sistema operacional Android, como celulares usando o iOS da Apple. São dois programas diferentes. Faltou até colocar aqui para vocês o nome dos programas, mas é Engine Driver e WeThroat. Né? Ambos são programas gratuitos, vocês fazem download no site, né, dos respectivos, né, nas lojas lá virtuais da Apple e da Google, né, vocês baixam lá, isso é tranquilo, né, mas os celulares não conseguiam conectar. Então foi levada essa caixinha lá no ambiente, lá onde tinha apresentado o problema inicial, então na maquete, nessa maquete, e não conectava o celular. Bom, daí o que você faz? Você pega todo o sistema, traz, né, e descobre que num outro ambiente
sem mudar absolutamente nada, os celulares conectavam, que é o que acontece nesse slide aqui. Os dois celulares estão conectados num ambiente que nem precisou de outra maquete. Simplesmente a gente ligou isso aqui em outro ambiente e conectaram os celulares. Então a coisa começa a ficar esquisita, né? Puxa vida, né? Bom, mas tudo bem. Então qual é a solução? Se não está funcionando o Wi-Fi, então a solução 2 errada, não realizada, é partir para aquisição do controlador de mão compatível, que daí o controlador de mão Prodigy a gente testou lá no ambiente da maquete e ele funcionava. Então esse controlador de mão aqui mais simples, esse aqui, ó, né, ele funcionava lá no ambiente da maquete. Esse aqui estava sem funcionar. Ele ligava, mas não comandava as maquetes, as locomotivas. E esse aqui comandava. Então, se o Wi-Fi também não funcionou, a solução é comprar um controlador de mão Prodigy Express. Mas daí você faz o seguinte, né? Claro que quando tudo falha, você parte para ler o manual. Então, para ler o manual, né, você descobre, né, que é o mesmo manual para os dois modelos, o Express e o Advanced. Então você começa a folhear o manual e descobre que é uma referência a uma tecla chamada CIS, uma tecla CIS aqui que não há no Express, mas somente no Advanced. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos modelos, olha lá, ó, tem uma teclinha bem no meio aqui chamada CIS, ó, CIS, que não tem no outro. Ele é um pouco mais simples, ele tem uma linha a menos aqui. Aliás, até as teclas são diferentes, não é que seja uma linha a menos. As teclas são diferentes aqui, né? Então, a ordem das teclas do Advanced é um pouco diferente, ele tem alguns outros recursos que não tem aqui no Prodigy Express. E daí você começa a analisar, então, a base do Advanced. E você vê que você pode conectar 3 cabs. Bom, se você conecta 3 cabs, eles, obviamente, tem que ter algum tipo de separação entre eles para que cada uma das pessoas que está usando, né, a sua composição na maquete não interfira na composição do outro colega que está, né, na mesma maquete, no mesmo trilho às vezes. Tá certo? Então você pode ter 2 locomotivas no mesmo trilho, cada um comandando através de um controlador de mão desse aqui. Só que um controlador de mão desse aqui é caro, por isso que a gente pensou em partir para o sistema wireless. Porque o sistema wireless ele permite até 8 conexões simultaneamente. Então ele tem já uma vantagem em relação ao Advance. E funciona também na base do Express aqui. Então, controle de mão, você pode convidar várias pessoas para brincarem na sua maquete e você consegue com que até 8 pessoas se conectem simultaneamente, certo? Bom, não é tão perfeito assim, tá, gente? De vez em quando tem uns bugzinhos aí, né? Mas tudo bem, acontece, mas faz parte. Até já teve caso de celular interferindo no outro celular. O cara acelerava numa locomotiva, estavam números diferentes, tá? Mas depende até do modelo do celular, tem algumas coisas que às vezes acontecem. Mas, de qualquer forma, claro, né? Aqui você tem uma limitação de 3, e lá no wireless você pode ter até 8 pessoas trabalhando simultaneamente, tá? Então o que acontece, né? Você pensa, bom, se o wireless não está funcionando, o jeito é isso aqui, né? Mas aí você começa analisando a base, você vê que tem 3 aqui, você vê que tem, né? Descobre no manual que tem uma tecla chamada CIS e que tem um número do cab. Opa, você tem um número do cab aqui, lá na referência da CIS, diz que esse controladorzinho de mão, que a gente chama de cab, esse cab aqui, ele tem um número. Bom, então se ele tem números diferentes, porque são 3 controladores diferentes, você pode sentar um como sendo o 0, o 1, o 2, o 3, até não sei se o 0 funciona. O fato é que no controlador aqui do Prodigy, que é mais simples, você não escolhe esse número. Ele é automático, você plugou, está funcionando. Ele não tem escolha, mas aqui você pode conectar até 3, e você pode definir um número para esse controlador. O fato é que ele estava perdendo esse número, ele estava sem número nenhum, tá certo? Então, uma das descobertas foi que, se você colocasse então na solução 3 aqui, ler o manual, e descobrir que você tem a tecla CIS para você colocar um número no cab de mão, tá certo? Os problemas acabaram? Não, os problemas, né, não acabaram, mas foi não totalmente, né, mas analisar a configuração dos conectores da base do Advance, deduzir que se a base aceita até 3 controles de mão, simultaneamente eles devem ter numeração diferente, e daí você descobre que a tecla CIS mais 6 permite definir um número para o controle de mão.
E é necessário para o controle de mão no modelo Express, não tem lá como, nem tem como você fazer esse tipo de coisa. Mas o outro problema que apareceu aqui é que toda vez que fecha um curto ele perde, isso a gente não conseguiu resolver. Tá? Pode ser que tenha alguma maneira, não sei se na base correta, estando com a base do Advanced, isso muda alguma coisa. O fato que, talvez, porque a base, na verdade, ela detecta, talvez ela tenha uma tabela que ela atualiza, né? Então, uma tabela interna que ela... O fato é que, como a base é do Express, né? E o controlador de mão é o Advanced, eu não tenho certeza se tem uma maneira, a gente vai ter que testar isso no futuro, tá? Para saber se tem como evitar que ele perca o endereço quando fecha um curto. Então o inconveniente, então esse é o último probleminha que ficou, né? O inconveniente é que quando fecha curto, você perde a numeração do cab de mão, esse cab de mão que está aqui, ó, esse aqui do Advance, né? Então você perde a numeração dele, tem que programar de novo. Então fechou curto, né? Bom, de qualquer forma, fechou curto, vai desligar a locomotiva, ela vai parar, desligar o sistema, e daí você tem que vir lá de novo e dar o CIS 6, né? CIS mais 6 e programar de novo, ok? Então esse foi um problema. Então resolvemos o problema do cab de mão. Opa, então tá ótimo, resolvido. E o problema do wireless? Bom, o problema do wireless é o seguinte, a gente analisou, né, como a gente trocou de ambiente e o wireless funcionou, alguma coisa naquele ambiente que trabalhava, então a gente descobriu que aquela caixinha, né, do sistema MRC que trabalha com Wi-Fi, essa caixinha aqui, né, essa pequenininha aqui, ó, né, ela tem um sistema de baixa frequência. Então os celulares, é claro que você tem que conectar na rede, né, você escolhe lá uma rede, e a rede se chama MRC Wi-Fi, né? Então se conecta na rede ao IMRC, carrega, né, o programinha, que é o Engine Driver, no caso esse aqui é o Engine Driver, tá? Que o layout é muito parecido dos dois. O que é do Apple também é muito parecido. Então aqui está o Engine Driver, e você tem então, muda um pouquinho aqui, talvez a barra de aceleração no Apple é vertical, aqui é horizontal, né? No Apple é vertical, tal, muda alguma coisinha, mas é isso aí. Então não era um problema dos celulares, não era um problema do programa, da versão do Engine Driver, não era um problema. Então o problema era exatamente, né, essa questão de alguma coisa tendo interferência, né, alguma coisa naquele momento tendo interferência de baixa frequência. E a gente descobriu então que no ambiente lá tinha um alarme, e o alarme tem um emissor de sinal que é constante, está sempre em conectar, um alarme monitorado, ele está sempre em conexão com a central de alarme, né? E isso fazia com que o ambiente ali tivesse essa interferência, e o wireless não funcionou mesmo. Então a solução 3 aqui, ó, a provável fonte de interferência era o sistema de alarme, decidiu-se abandonar o uso do sistema Wi-Fi, já que o cabo, né, Advance funcionou depois de ter sido atribuído um número a ele. E a pessoa que tem a maquete, ela é um usuário, né, único lá. Então não tem, eventualmente pode ir uma visita ou outra, mas a maior parte do tempo é um usuário, é um monousuário, né? No caso da maquete, é uma pessoa só que está usando ali. Então, é claro, a gente optou, né, não havia necessidade do celular, então foi descartado aqui, quer dizer, o sistema Wi-Fi não foi implantado e ficou então funcionando o sistema com cab Advance, só que com a característica que toda vez que fecha um curto, você tem que reprogramar o número do cab. Não sei se isso é por causa da base, que não é a base do Advance. Pode ser que eu não experimentei, não tenho como testar agora uma base Advance, porque a gente não tem ninguém conhecido aqui próximo a nós que tem essa base. Mas, né, a gente, de qualquer forma, essa solução se mostrou razoável e dessa forma decidimos dar o caso como encerrado. Tá? Então, obrigado, agradeço a todos aí que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.